Meus amigos de Vicente Pires, Distrito Federal, Brasil, né? Estamos começando mais um bate-papo empresarial e aqui você está vendo que o cenário está diferente, que nós estamos na TerraCap. Hoje o nosso convidado é o Júlio César, diretor de comercialização aqui da TerraCap. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Anchieta. Boa noite a todos vocês que nos assistem aqui nesse bate-papo. Queria agradecer, Anchieta, ao convite feito à TerraCap para que a TerraCap pudesse estar aqui presente neste programa, batendo este papo e, eventualmente, tirando dúvidas e esclarecendo os moradores e comerciantes de Vicente Pires. Muito bem, eu que te agradeço, a nossa comunidade te agradece por ter aceito o nosso convite. E um assunto de extrema importância, nós vamos falar de regularização. Então, você que está nos acompanhando, bastante atenção, porque nós vamos no programa de hoje prestar a você informação, esclarecimento e também os detalhes que são importantes sobre essa temática que é de grande importância para os moradores, para os empresários e para as instituições representativas de nossa cidade. Júlio, uma pergunta interessante que a comunidade faz. O programa de regularização, continuidade, que já temos lá o trecho 1 e 3, que andou bem, adesão interessante, forte. Trecho 2 e 4, regularização, será uma preocupação ou uma solução para a comunidade? Bom, respondendo muito objetivamente, é uma solução que partiu de uma preocupação, não só da sociedade, como do governo, em promover a segurança jurídica para você que é empresário, para você que é comerciante, ou para você que reside aí com a sua família. Mas, Anchieta, me permita aqui nivelar o assunto para todos aqueles que hoje nos assistem. Existem dois tipos de regularização fundiária. Existe aquela regularização fundiária de interesse social e existe a regularização fundiária de tudo aquilo que não é de interesse social. A de interesse social chama-se ARIS e o restante chama-se ARINE. Vicente Pires é a maior área irregular do Brasil, tem a maior ARINE do Brasil. E nós dividimos ali em 4 trechos de regularização. Trechos 1, 2, 3 e 4. O trecho 1, o trecho 2 e o trecho 3 são ARINES, área de regularização de interesse específico. Ao passo que o trecho 4, que é a antiga colônia agrícola São José, é uma ARIS, é uma área de regularização por interesse social. Então o tratamento para ela é um pouco diferente do tratamento dos trechos 1, 2 e 3. Tem mais um complicador aí, que é o seguinte: o trecho 1 e o trecho 3 são de propriedade da TerraCap. Então, aquela área em frente ao Jockey é da TerraCap, aquela área ocupada pela antiga colônia agrícola Samambaia também era estava em terras de propriedade da TerraCap. E por que eu estou falando estava em terras da TerraCap? Porque no trecho 1 nós já promovemos todo o licenciamento ambiental, o registro do parcelamento em cartório e promovemos a venda direta. Então a TerraCap transferiu para os moradores daquela região a propriedade de cada um dos lotes que eles ocupam. A mesma coisa para o trecho 3, que é a antiga colônia agrícola Samambaia, certo? Bom, e o trecho 2, certo? O trecho 2 é uma área de propriedade da União. O trecho 2 teve a ação de desapropriação dessa área, começou em 1956 e ela só foi concluída recentemente, alguns poucos anos atrás. A União ainda não transferiu essa área para que a TerraCap possa promover a regularização fundiária nos mesmos moldes que nós fizemos no trecho 1 e no trecho 3. E aí, Anchieta, vale lembrar aqui o seguinte: já que nós estamos falando para empresários, vários dos empresários de Vicente Pires têm sócios, certo? E a TerraCap é uma empresa de 2 sócios.
Um sócio é o Distrito Federal, que é o acionista controlador da companhia, e o outro sócio é a União, que detém 49% das ações da empresa. Então nós aguardamos que a União faça a incorporação dessa área ao patrimônio da TerraCap, para que nós possamos então registrar em cartório o trecho 2 e promover a venda direta nas mesmas condições que nós fizemos no trecho 1 e também no trecho 3. Aquele protocolo de intenção assinado pela União e com a presença do governador, aquele grande movimento, acho que tem uns 4 meses, 5 meses isso. Aquilo serviu já como uma solução definitiva ou foi apenas um protocolo de intenções mesmo? Olha, nós queremos, vamos avançar. Como é que está isso? O processo vem avançando significativamente. Obviamente que a regularização fundiária é uma das principais políticas de governo do governador Ibanez Rocha, um dos principais compromissos dele com a sociedade. A TerraCap, o Distrito Federal e a União têm um termo de cooperação para a regularização fundiária não só de Vicente Pires, mas de diversas áreas no Distrito Federal. Vicente Pires, obviamente, é a maior delas. Todo o licenciamento ambiental, Anchieta, do trecho 2 e do trecho 4 de Vicente Pires, está pronto. Todo o projeto, todo o plano de ocupação do trecho 2 e do trecho 4 de Vicente Pires está pronto. Foi feito pela TerraCap em parceria com uma outra associação de Vicente Pires, muito parceira, que é a Arvix, fundamental em todo o processo, assim como a associação comercial foi fundamental, e eu digo isso na sua pessoa, na pessoa do Reinaldo, que foram grandes colaboradores em todo o processo de regulamentação da venda direta, seja de imóveis residenciais, seja de imóveis Nós participamos comerciais. de todas as reuniões, Mas, Júlio, eu estou aproveitando esse momento que você está falando de protocolo de intenção, que existe algumas pessoas em Vicente Pires. Você sabe que tem aquelas pessoas a favor e tem algumas bem pequenas, mas contra, que ainda paira dúvida sobre a titularidade da terra, quem é dono. E há quem diga que algumas áreas de Vicente Pires são de agentes particulares. O que você tem a dizer para a população sobre isso, para tranquilizar tanto moradores quanto empresários? Bom, duas coisas, Anchieta. Primeiro, a sociedade se organiza em grupos para poder conversar. Os comerciantes de Vicente Pires se organizam em torno da associação comercial, certo? Os moradores se organizam em torno de suas associações comunitárias. E o governo, por sua vez, também se organiza e nós estabelecemos diálogo com as lideranças de cada um desses grupos, certo? Bom, nós temos em Vicente Pires, como eu já afirmei aqui, terras de propriedade da TerraCap e terras de propriedade da União. As terras de propriedade da TerraCap já foram objeto de questionamento. Esses questionamentos todos foram superados na justiça. A TerraCap conseguiu comprovar ser a única proprietária tanto da antiga Fazenda Bananal, de onde surgiu o registro imobiliário do trecho 1, que é aquela área ali próxima ao Jockey, e da antiga Fazenda Vicente Pires, de onde surgiu o registro do trecho 3, que é a antiga colônia agrícola Samambaia. As áreas da União foram objeto de questionamento, sim. Né? Houve uma decisão judicial que transitou em julgado no estado de São Paulo e que que reconheceu como sendo de propriedade privada uma faixa de terras remanescente de uma desapropriação. Mas essa faixa de terras remanescente não está situada onde foi assentado, onde foi implantado, né, vamos dizer assim, um assentamento informal definido pelo PDOT como sendo o setor habitacional Vicente Pires. Há uma discussão hoje sobre a localização dessa área na região do Cana do Rei, mas isso não interfere
no processo de regularização fundiária. Que envolve os 4 trechos. Que envolve tem nada a ver com isso. Não tem nada a população pode ficar tranquila. Então, você que está nos acompanhando, quando ouvir falar qualquer coisa fora deste conceito de que existem terras de propriedade privada que possa estar inserida no contexto da regularização, você acabou de ouvir a resposta do Júlio César. Então, tranquilidade a esse respeito. Então, vamos avançar. Estamos falando de regularização, o contexto até agora foi de residência. E esta área agora, principalmente o trecho 2, envolve empresários que aí, puxando brasa para a nossa sardinha, né? E fazendo com que o nosso principal cliente, que é quem acompanha o nosso programa, possa também estar tranquilo. Como será o tratamento para os empresários? Chega, a regularização fundiária, ela foca na sustentabilidade. E se nós fôssemos definir aqui o conceito de sustentabilidade para esse fim, eu diria que é um tripé de condições sociais, ambientais e econômicas, sustentado por um tapete de condições jurídicas. Então, o que o empresário precisa para desenvolver a sua atividade econômica? Ele precisa de segurança jurídica. E é isso que nós queremos dar a todos os empresários de Vicente Pires, a todas aquelas pessoas que hoje ocupam terrenos do qual ainda não detêm o título de propriedade. O governo focou inicialmente na regularização fundiária do que nós chamamos aqui de residencial unifamiliar, das residências, das casas, até porque a grande maioria da população que se beneficia desse processo é a população que reside no local, certo? Então nós precisamos de ali implantar a infraestrutura urbana e o governo vem fazendo isso de forma bastante célere em Vicente Pires, com a implantação de sistemas de drenagem, que é extremamente complexo ali em Vicente Pires. A gente pegar a Rua 10, a Rua 12, a Rua 8, você tem galerias de drenagem que tem 4,5 km de comprimento, né? Galerias subterrâneas, você tem túneis, a gente chama de tunnel line, né? Que é um método não destrutivo, a gente não sai fazendo buraco, a gente sai fazendo um túnel debaixo de cada uma dessas ruas para poder minimizar o transtorno da população. E isso tem reflexo no comércio, certo? Reflexos significativos. E nós vamos iniciar agora a regularização fundiária lá em Vicente Pires, né, de todos os imóveis de uso comercial, de uso industrial e de uso misto. Esses lotes já estão criados e registrados em cartório para o trecho 1 e para o trecho 2. Você pode detalhar essa toda a diversidade que você colocou? Porque você sabe que por mais que as pessoas pesquisem, existem terminologias que são muito técnicas e se você puder esclarecer um pouco mais sobre essas especificidades, fica melhor para todo mundo. Uma regularização fundiária parte da elaboração de um projeto de loteamento, que a partir de 2017, com o advento da Lei 13.465, que é o marco regulatório a nível nacional da regularização fundiária, passou a ser feito de uma forma específica. Então, o projeto de loteamento, ele cria lotes de uso residencial, de uso comercial, de uso industrial, de uso institucional e de uso público. Então, por exemplo, num loteamento normal, 35% da área do loteamento tem que ser destinada para equipamentos públicos e espaços públicos, vias, praças. Num projeto de regularização, esse percentual é bem menor. Então, apenas 10% da área do loteamento é reservada para equipamentos públicos. Tudo aquilo que não é via pública e que não é equipamento público é um lote, seja de uso residencial, de uso comercial, de uso industrial. E esses lotes deverão ser vendidos, certo? Por meio de venda direta, do nosso programa de venda direta, aos comerciantes, aquelas pessoas que os ocupam. E existem, Anchieta, critérios distintos, certo?
para venda de cada um destes imóveis. Muito bem, quando você fala de critério distinto, nós chegamos a preço. Você sabe que é a situação que todo mundo diz assim, ai meu Deus, e agora? Porque a história lá de Arniqueiras, precificação de Arniqueiras, causou certo susto, né, aos moradores. Como será isso em Vicente Pires? Como tem uma ideia de valor, tem uma ideia aproximada, o governo trabalha com alguma faixa etária, existem alguns detalhamentos. O que você pode dizer para a população a respeito disso? Eu posso dizer o seguinte, Anchieta, o que rege o preço é o mercado. E o mercado é soberano, sempre. Como é que nós fazemos para precificar um imóvel decorrente de regularização fundiária? Nós partimos exatamente do valor de mercado, certo? Então, avaliamos o imóvel considerando o preço dos imóveis regulares daquela região. Depois nós precificamos toda a infraestrutura que existe naquele local. Pavimentação, drenagem, meio-fio, rede de energia elétrica, rede de esgotamento sanitário, rede de distribuição de água. Então nós precificamos isso tudo e fazemos a dedução deste valor proporcional ao valor de cada lote, definido no valor de mercado. E fazemos também a dedução da valorização decorrente dessa infraestrutura. Daí nós chegamos no valor de venda, que normalmente gira em torno de 48% a 52% do valor de mercado, dependendo de cada região e dependendo principalmente do nível de infraestrutura urbana que existe em cada local, certo? Então, por exemplo, quanto maior for a quantidade desses equipamentos existentes na região, maior vai ser a dedução no preço final do imóvel e menor vai ser o preço. Regiões com muita infraestrutura têm um preço de venda direta menor. Regiões com pouca infraestrutura, que é o caso que você citou agora de Arniqueira, tem um valor final de venda um pouco maior, haja vista que houve um menor investimento por parte dos moradores. Muito bem, então, dizendo isso, a população pode ficar tranquila, até porque conhecendo o governador, como a gente conhece todas as atitudes que ele vem tomando em relação ao Distrito Federal, desde que assumiu como governador, vem batalhando, vem fazendo obras. O governo do Distrito Federal tem o maior interesse na regularização, não é de arrecadar, mas de deixar a população tranquila e segura juridicamente. É isso que a gente pode dizer em relação ao governador Ibanez? Para você que é morador aí e para você que é comerciante e que clama pela regularização fundiária, posso lhe afirmar categoricamente que, primeiro, a regularização fundiária é um dos principais objetivos do governador Ibanez Rocha. Ele trabalha diuturnamente com esse objetivo. Segundo, ela possibilita o ordenamento da cidade. Compare Vicente Pires de 4, 5 anos atrás com Vicente Pires de hoje. O que era Vicente Pires na época da chuva, há 4, 5 anos atrás, e o que é Vicente Pires hoje? Então isso se chama ordenamento territorial, certo? Para você que não mora em Vicente Pires, para você que não mora em uma área objeto de regularização fundiária, que independente do local que você mora, saiba o seguinte: a regularização fundiária promove um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aquelas bacias de contenção que foram construídas em Vicente Pires melhoram substancialmente a qualidade da água que é jogada nos corpos hídricos. O Lago Paranoá hoje recebe do Ribeirão Riacho Fundo, e toda a região de Vicente Pires faz parte da bacia hidrográfica do Ribeirão Riacho Fundo. Recebe uma água com uma qualidade muito melhor do que recebia anteriormente. Um dos maiores pontos de assoreamento do Lago Paranoá é exatamente ali.
por conta dessas ocupações irregulares. E isso é qualidade de vida, né? Isso é qualidade de vida, Chieta. A água do Lago Paranoá, ela serve para o nosso lazer e ela serve também para o embelezamento da cidade e serve hoje em dia também para o consumo humano. Então é importante que a água que chegue ao lago chegue com a maior qualidade possível. E é isso que a gente está fazendo. Tem dois pontos interessantes. Trecho 4. Ali tem uma comunidade muito pobre. Qual será o conceito de atuação da Terracap, do GDF, em relação a essa comunidade? Anchieta, o conceito de atuação do GDF é separar o que é diferente para dar um tratamento adequado a cada parte, certo? Então, o que é de interesse social vai ser tratado como interesse social. E o que não é, vai ser tratado como interesse específico. Então, objetivamente, aquelas pessoas que residem em uma área de interesse social, a Terracap está criando o lote, transfere para a Codab e a Codab faz a titulação do morador de acordo com os critérios da Lei 3.877 de 2006. Pode dizer para essa comunidade ficar tranquila sobre isso? Posso dizer para você, morador de Vicente Pires, morador da colônia agrícola São José, que no processo de regularização fundiária, você que se enquadrar naqueles critérios de baixa renda definidos pela nossa legislação, receberão aí, de acordo com esses critérios, a documentação do seu imóvel. Certo? E para os demais, Anchieta, nós vamos fazer a venda direta, assim como para os comerciantes de Vicente Pires, nos mesmos moldes que nós estamos fazendo, por exemplo, nesse momento, na região do Jardim Botânico, deduzindo a infraestrutura que foi implantada por vocês, a valorização, e para aquele comerciante que resolver pagar à vista, tem um desconto de 25%, ou para aquele que também resolver optar por um financiamento bancário, um agente financeiro, como o RB, por exemplo, também tem 25%. Eu não queria que você se antecipasse a isso, porque isso lá no finalzinho nós vamos falar disso, de preço, de prazo, modelo e tal. Eu queria falar agora de uma das questões também que tira o sono, dá muita preocupação. Chacareiros. Como serão tratados nessa regularização? Bom, chacareiros já estão sendo tratados nessa regularização. Uma parte da chácara poderá permanecer, certo, da forma como está, com o uso atual. Nós precisamos de implantar equipamentos públicos. E aí tem uma decisão, Anchieta, que é uma decisão muito difícil de governo, que é o seguinte, olha, nós precisamos de cumprir o requisito legal de reservar 10% das áreas para equipamento público. Lá em Vicente Pires não tem um hospital ainda, certo? Está sendo construído agora, a primeira unidade básica de saúde. Não tem uma escola de ensino médio. Não tem escola. Não tem um posto da PM. Isso precisa de ser implantado em áreas previamente reservadas para esse fim. E a gente chama essas áreas de área reservada para equipamento público. Não tem como fugir disso. Ou a gente vai ter que retirar moradores das casas para poder colocar equipamento, ou vai ter que colocar equipamento onde sobrou área. E onde é que sobrou dentro dessa parte em conteste de Vicente Pires? As chácaras. Então nós entendemos aqui que os chacareiros que não parcelaram seus imóveis cumpriram rigorosamente com o seu contrato, certo? Mas nesse momento nós precisamos, em prol da coletividade, de instalar ali alguns lotes ou reservar nestes locais alguns lotes para a implantação desses equipamentos. Mas isso está sendo feito com muito diálogo, não é, Júlio? Está sendo observado todos os detalhamentos, está se falando de realmente quais são as necessidades desses equipamentos, de localização, setorização, tudo com muito diálogo para tranquilizar os chacareiros? Nós estamos conversando, o governo mantém um diálogo constante com os chacareiros e nós estamos aí tentando, vamos dizer assim, achar o ponto de equilíbrio entre a necessidade do Estado em cumprir as determinações legais de implantação de equipamentos públicos, de reservar áreas para isso, certo?
e o anseio dos chacareiros de ali continuar desenvolvendo as suas atividades econômicas e agrícolas. Muito bem, vamos para a nossa última parte da entrevista, falar de preço, prazo, condição de pagamento, financiamento e agente financeiros. A população está muito interessada em saber desses detalhes. O que é que você pode nos falar de preço, prazo, plano de pagamento e agente financeiro? Bom, vamos lá. Nós já falamos aqui de como é que nós definimos o preço do imóvel. Como é que se chega nesse valor? Como é que se chega nesse valor? Agora nós vamos falar aqui um pouquinho de como é que se paga esse valor, certo? Primeiro, para aqueles moradores moradores, comerciantes, beneficiários do programa de regularização fundiária, que queiram financiar diretamente com a Terracap, poderão fazer isso em até 20 anos, em até 240 meses. E não há necessidade de pagamento de entrada, certo? Para aquelas pessoas que têm condição de pagar à vista, que se programaram, que conseguiram fazer uma reserva, eles recebem um desconto de 25% sobre aquele valor final. Então você tem um valor final de venda, que é aquele obtido após as deduções legais. Sobre esse valor nós aplicamos ainda 25% de desconto. Para aquelas pessoas que têm relacionamento com instituições financeiras e que queiram levar este financiamento para lá, eles farão jus também a um desconto de 25%, Anchieta, porque a Terracap vai receber à vista. A partir do momento que a gente recebe à vista, o cidadão recebe lá também este desconto. Obtém a vantagem, né? Obtém a vantagem. Certo? Agora tem uma coisa que todo mundo tem que ficar atento, que é o seguinte: esse desconto de 25%, ele só é possível para aqueles moradores que aderirem ao primeiro edital. Nosso edital não é um edital de licitação, é um edital de chamamento. Nós convidamos você, morador, você, comerciante, para aderir a um programa de regularização fundiária e exercer, assim, o direito de adquirir diretamente o seu imóvel. Certo? O morador ou comerciante que não comparecer, que perdeu o prazo, que não comparecer no primeiro chamamento, ele abre mão desse benefício do desconto de 25%. Ele perde essa vantagem. Perdeu essa vantagem. Aí nós vamos publicar um segundo edital, mais uma vez chamando ele. Nesse edital, ele não tem mais esse desconto. Se mesmo assim ele abrir mão de exercer o seu direito e não aderir, ele vai perder para um próximo edital o desconto da infraestrutura e da valorização. Então a gente vai vender direto para ele. Vai ficando mais caro. Pagando preço cheio. Vai ficando mais caro. Vai ficando mais caro. No terceiro edital, se ele não aderir, a gente vai mandar o imóvel dele para uma licitação, o imóvel ocupado por ele, por uma licitação pública. Porque, Anchieta, existem princípios que regem a regularização fundiária. O primeiro princípio é o princípio do direito à moradia. E é por isso que, lá na Lei 13.465, ela diz, olha, não se aplica para fins de regularização fundiária, no primeiro momento, a Lei 8.666, a Lei de Licitações e Contratos. Porque o cidadão já está ocupando, então a gente vai vender direto para ele. Certo? Mas um outro princípio que se aplica também diz respeito à questão do patrimônio público. A partir do momento em que o cidadão abre mão de exercer o seu direito à moradia, nós temos aqui o dever de recuperar o patrimônio público. E nós queremos recuperar esse patrimônio público vendendo este imóvel para quem ocupa. Se ele não aderir, a gente tem que abrir a livre concorrência. Muito bem. Você que está nos acompanhando, e se o nosso bate-papo ainda não lhe atendeu em tudo que é especificidade, não lhe esclareceu totalmente sobre os pontos que você tem a dúvida ou precisa saber mais, Júlio, como é que esse morador, esse empresário ou essa instituição representativa pode conversar com a Terracap? Tem um contato eletrônico, tem um telefone, você pode passar para as pessoas? Posso sim.
acho que o nosso principal canal de diálogo são as associações e as instituições representativas. A Associação Comercial de Vicente Pires, a AMIP, a ARVIPES, certo? As associações que representam os moradores e os comerciantes. Mas nós estamos disponíveis aqui para qualquer interessado. Tem um telefone, qualquer um pode. Tem um portal, tem algum endereço eletrônico. Vocês podem vir diretamente aqui à Terra Cap, que fica aqui atrás do Palácio do Buriti, certo? No setor de administração municipal, bloco F. Podem comparecer diretamente à nossa área de atendimento. Vocês podem ligar também aqui no 3342 1142 e no 3342 1826. Vocês serão direcionados para a nossa equipe de atendimento, que está aqui preparada para tirar toda e qualquer dúvida de você, morador, de você, comerciante, de você que precisa de ter segurança jurídica em Vicente Pires. Júlio, muito obrigado pelo nosso bate-papo, muito obrigado pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Eu acho que foi de grande importância, grande valia, não só para os moradores de Vicente Pires, mas eu acho que para o Distrito Federal e qualquer outra comunidade, outra região que está passando por um processo de regularização. Esses esclarecimentos foram de grande valia. Eu quero te agradecer em nome dos empresários, em nome da Civip, em nome da comunidade. Obrigado pela gentileza. Tieto, nós aqui é que agradecemos. A Associação Comercial sempre foi muito parceira da regularização fundiária, participou de todo o processo de construção dessa solução, participou de todo o processo de regulamentação. Então, vocês são um dos nossos principais pontos de apoio na regularização fundiária, não só de Vicente Pires, mas de todo o Distrito Federal. Vocês fazem um trabalho fantástico. Eu trago aqui um abraço do nosso governador e os nossos mais sinceros agradecimentos por tudo que vocês têm feito pela nossa cidade. Muito obrigado. E nós conversamos hoje sobre regularização e o nosso bate-papo foi com o Júlio César, diretor de comercialização da Terra Cap. O programa Bate-Papo Empresarial VP de hoje termina por aqui. Meu nome é professor Anchieta Coimbra e era o que nós tínhamos para hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.